voltei mais uma vez para falar com você. Nossa próxima sessão será uma conversa sobre ciência e economia. Vamos aprender um pouco sobre como essas peças se conectam. Vamos conhecer os participantes? Alessio de Almeida, professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba, e membro permanente dos programas de pós-graduação em Economia Aplicada e em Economia do Setor Público. Sua pesquisa envolve o desenvolvimento de sistemas de informação para monitoramento e avaliação de projetos, eficiência de recursos públicos, economia da saúde e engenharia de dados sociais. Alejandro Cintado, professor adjunto da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. É membro permanente do mestrado em Economia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, além de atuar em grupos de pesquisa na França e no Peru. Seus temas de pesquisa envolvem macroeconomia dinâmica e macroeconometria. O moderador será Bruno Frascaroli, professor associado do Departamento de Economia da UFPB, e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Modelagem Matemática e Computacional. É coordenador do curso de especialização em Educação Financeira. Atuou como assessor técnico na Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, e como pesquisador na área de Gestão Fazendária na Escola Superior de Administração Fazendária. Sua linha de pesquisa engloba métodos e modelos matemáticos, econométricos e estatísticos aplicados a finanças, entre outros temas. Tenha uma excelente palestra. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui no segundo encontro, segundo seminário de escrita científica. Estamos aqui com o professor Alessio, do Departamento de Economia, o qual eu queria agradecer muitíssimo pela participação, e também com o professor Alejandro, falando lá de Sevilha. Também, Alejandro, boa tarde. É uma grande satisfação estar com vocês aqui. O convite, ele partiu do professor Gustavo, e aí, bem, eu achei uma oportunidade a gente ter uma conversa a respeito de algumas coisas que a gente tem feito lá do lado da economia e como que a gente poderia, de certa forma, compartilhar, né, desses conhecimentos, tanto na área de macroeconomia, né, que é quando a gente olha mais para as inter-relações, né, entre os acontecimentos, os países, as economias, tanto também pelo lado da microeconomia, né, de trabalhar com os dados, de repente transformar esses dados em informações valiosas, e como é que as pessoas, de maneira geral, podem se apropriar desse conhecimento, né? Então, passo a palavra aí para o professor Alessio ou o professor Alejandro, quem quiser começar a falar um pouco. E aí eu vou estar de olho aqui nas perguntas do chat, vou estar sugerindo aí uma fala de aproximadamente uns 20 minutos, e aí a gente abre para o chat e a gente tenta também ver se a gente consegue bater uma bola aí. Tudo bem? Combinado, Bruno. Fazendo aqui as postas da casa, eu gostaria que o professor Alejandro iniciasse. Ok. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado. Bom, a primeira coisa é agradecer todo mundo aí a presença e o convite do Bruno e do professor Gustavo nesse evento, né? Eu fico muito honrado, muito lisonjeado pela oportunidade de participar aqui, né? Nesse evento que realmente eu acho muito interessante. Eu não sei se eu posso usar aqui os slides ou falo, não sei como vocês falarem, porque eu tenho aqui eu preparei uns slides aqui, eu não sei se eu posso aqui usar, eu posso? Pronto. Mas eu não sei como, eu abrindo. Alejandro, você vai aí, tem um botão embaixo chamado Share Screen. Ah, ok, você clica nele. ok. Beleza? Beleza. Qualquer coisa eu tô aqui. Beleza. Vocês podem ver a imagem? Perfeitamente. Oh,
Se você quiser aumentar, isso. Bom, então, eu preparei aqui uns slides rápidos. Eu não sei se eu tenho o tempo suficiente para falar aqui, comentar esses slides, porque também eu imagino que é o tempo limitado, né? Mas, bom, vocês falam se quiserem que eu termine antes ou qualquer coisa, não tem problema. Bom, então, eu queria... Bom, como a senhora essa falou, eu sou professor aqui na universidade pública mais nova de Sevilha, né, aqui, a Universidade Pablo Olavide, como uma universidade bem dinâmica na parte da pesquisa, da docência e tal. E eu aproveito que eu sei que tem muito aluno assistindo também para falar que se precisarem de uma ponte para vocês virem para cá para fazer uma estadia, um pós-doc ou qualquer coisa que vocês queiram fazer, é só falar para mim, eu ficarei honrado e com muito prazer de ajudar todo aluno aí do UFPB ou qualquer professor. Para mim será um prazer e uma honra, como eu falei. O Bruno, ele ia vir para cá como bolsista da Fundação Carolina, que é uma bolsa bem complicada, a concorrência é bem acirrada, ele ganhou, ele passou, e ele estava tudo já pronto para ele vir, para a pandemia cortou essa progressão, né? Essa questão. Então, finalmente, ele não pode vir, mas quando a pandemia terminar, eu ficarei muito honrado de poder ajudar, se puder, né? Bom, então eu faço bom, aqui eu trabalho na UPO, como a gente fala. Eu sou também professor do mestrado na França, há já mais de 11 anos que todo ano eu vou para lá para dar aulas, e esse aqui é o primeiro ano que eu não estou dando aula presencial, só online, né? E também sou professor do mestrado de economia lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e professor também no Summer School da Universidade Nacional de Engenharia lá no Peru. Pronto, já a minha apresentação. Eu faço macroeconomia, principalmente, macroeconomia dinâmica, né, que é a minha área de pesquisa. Bom, então, e vocês têm o site, o meu site, caso que queiram dar uma olhada, que quiserem, né, fiquem à vontade. E me falaram para falar um pouco sobre o impacto da pesquisa no crescimento econômico, né? O assunto é bem interessante, mas também complicado. Tem alguma literatura, né, estudando isso, porque o output acadêmico, a pesquisa, as publicações acadêmicas, né, nas revistas de impacto, são um indicador da quantidade de ciência produzida num país, né? Então, a gente já sabe, faz muito tempo, que pesquisa, investimento em ciência, tecnologia e inovação eleva o potencial de crescimento, né? E o nível de vida das economias. Mas eu achei um pouquinho mais interessante falar sobre a questão da pandemia, porque o pessoal mais importante no campo da macroeconomia, outros campos também, né, na ciência em geral, mas eu vou me focar na macroeconomia, estão alegando o mercado acadêmico com papers que estudam a relação entre economia e a pandemia, os efeitos do choque pandêmico
na atividade econômica e as soluções de política econômica, um monte de coisas interessantes que estão pipocando, aparecendo continuamente nas redes sociais, nas revistas, em todo canal de comunicação de informação. Então, eu acho que isso é bem interessante e eu vou me focar nisso. Eu vou focar nisso, né? Não é assim, claro, assim, o título da palestra é mais sobre o nível de vida de um país, né? A economia de um país. Eu vou falar da economia mundial, né? Porque essa relação entre pesquisa acadêmica e a economia é mundial, é uma crise global e as soluções necessariamente tendem a ser globais, né? Então, assim, é a economia de um país chamado mundo, né? É o que eu vou falar. E por de formação profissional, eu vou me centrar, vou focar nos papers que abordam a pandemia desde uma perspectiva macroeconômica, mesmo eles sendo não sendo puramente macroeconômicos, porque tem muito macroeconomista que tem escrito artigos com modelos epidemiológicos sem tratar a questão macroeconômica, mas eu vou falar, se tiver tempo, um pouquinho de alguns papers, né, alguns que foram publicados, ou estão sendo publicados. Bom, simplesmente eu vou mencionar 3 artigos que eu recentemente tive aceito como coautores. O Celso Costa, Carlos Marques e eu, recentemente tivemos um artigo aceito numa revista internacional de impacto, International Review of Economics and Finance. Eu acho que é A1 no Qualis e o artigo 2 no JCR, tá? Nas listas, né, que tem a gente para medir o impacto da revista e tal. E o que a gente faz nesse paper a gente constrói um modelo de 3 países grandes, os Estados Unidos, a Europa, como se fosse um país, e a China, e incorpora um choque na China de produtividade que é transmitido para os Estados Unidos e para a Europa, através de canais diferentes, de preferências, de oferta laboral, e analisa o que acontece nesse caso, considerando 3 cenários diferentes: otimista, baseline, normal, e pessimista. Isso foi escrito em abril, então a gente não sabia bem o que ia acontecer, nada, e mais ou menos a gente acertou bastante nas previsões, porque a gente fala no paper que o cenário pessimista era o cenário que a gente pensava que ia se materializar. No cenário pessimista, as quedas do PIB eram muito importantes, de 20% percentual de deviação com respeito ao estado estacionário, uma crise econômica bem considerável, né? E tinha efeitos sobre um monte de variáveis macroeconômicas que o modelo tinha, né? E mais ou menos a performance do modelo foi bastante razoável. Aí depois a gente analisava também as medidas de política monetária e fiscais convencionais, corte de juros e aumento de gasto público, consumo público, corte de imposto, corte de tarifa, algumas medidas assim convencionais, para ver como o efeito que tinha na atividade econômica, para ajudar as economias a
saírem da recessão. E a gente calibrou o modelo com o estímulo fiscal que a gente tinha visto nos Estados Unidos, e o estímulo monetário, os dois. E, mais ou menos, o modelo dizia que a política monetária e fiscal convencional ajudava bastante a economia a sair da recessão, mais ou menos rapidamente. Aí os revisores do artigo pediram para a gente colocar zero lower bound, o limite, o piso dos juros, né? Vocês sabem que nos Estados Unidos ainda tem uma pequena margem para eles reduzirem os juros, muito pequena. Na Europa não. Na Europa os juros de política, a Selic aqui já está no zero, né? Então o Banco Central Europeu não tem margem para cortar juros. Então o que está fazendo é política monetária não convencional, que é mais são políticas assim, tipo forward guidance, ou quantitative easing, taxa de juros negativa, coisas excepcionais, e os revisores pediram para a gente colocar isso. Então, colocamos o zero lower bound e analisamos a política monetária, quantitative easing, a compra de títulos ativos de longo prazo para que o juro de longo prazo caia, né? Caísse, e isso tivesse alguma influência sobre o investimento e o consumo. Então, a gente fez, encontrou que a queda do produto, do emprego, do salário, sob a zero lower bound é maior, coisa que é bastante lógica, né? E também fez a análise do quantitative easing, e aí não encontramos muito efeito sobre o produto. Sobre o consumo, sim, sobre algumas outras variáveis melhorava, mas o produto não tinha um efeito importante aí. O que a literatura fala que pode ser assim, que não tem um consenso total entre os efeitos do quantitative easing sobre o produto e sobre a inflação. Então, essa é a nossa humildíssima contribuição à questão. Como eu falarei, se eu tiver tempo mais adiante, sobre outros artigos que fazem coisas muito mais interessantes do que a gente, mas isso é a nossa. E depois recentemente também a gente publicou um artigo sobre política fiscal e economia informal. Isso aí sobre o Brasil. Assim, a economia base, a economia calibrada e estimada é o Brasil, a economia brasileira. Então, a gente publicou esse artigo na Macroeconomic Dynamics, que é uma revista muito boa no campo macroeconômico. A gente está com muito orgulho dessa publicação. Basicamente, o modelo também, o modelo de EGI, modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral, com agente representativo, mas com um monte de fricções, porque é uma economia aberta, com ajustamento no investimento, com custos de ajustamento no investimento, com salário rígido, preço rígido, tem investimento público, tem um monte de coisa. E o que a gente faz no paper é estudar o que acontece quando o país está numa situação fiscal complicada e tem que cortar gasto público e aumentar imposto, né? Mas isso acontece num país que tem uma proporção da economia informal muito alta, muito grande. Então, o Brasil seria um caso assim, né? E
e a gente estuda os efeitos da política fiscal, da austeridade fiscal. O que a gente encontra é que corte no gasto público, ele tem um efeito melhor para a economia, para a atividade econômica, porque quando você corta gasto público e o tamanho da economia informal é muito grande, os recursos, capital e trabalho, migram do setor informal para o setor formal, porque o valor presente dos impostos cai. Isso faz que a produtividade diferencial do setor formal fique maior, e o capital e trabalho, eles vão tentar ir para o setor mais produtivo. Então, aumenta o tamanho da economia formal relativamente à economia informal. Isso acontece quando você tem corte de gasto público. Logicamente, quando você corta gasto público, corta a demanda agregada diretamente. Tem um efeito keynesiano negativo aí para a atividade econômica de curto prazo. Mas também tem esse efeito de alocação de recursos para o setor formal. Isso amortece parte da queda da demanda agregada direta. Se esse efeito de realocação for suficientemente grande, você tem, é possível ter um ajuste fiscal expansivo no curto prazo, mas com a calibração, a estimação que a gente usou, tem um pequeno efeito recessivo, mas pequeno. Aí depois a gente analisa o que acontece com o aumento de impostos, são impostos distorsivos, né, como os impostos na vida real. E esse aumento do imposto distorsivo tem um efeito contrário. Realoca capital e trabalho do setor formal para o informal, porque reduz a produtividade relativa do setor formal. Então, você tem esse efeito que você aprofunda o efeito recessivo da austeridade fiscal. Tá? E, finalmente, isso aqui não tem nada a ver com a Covid, mas é simplesmente porque me falaram que falasse um pouquinho da minha pesquisa mais recente, e aí. E o terceiro artigo ainda não foi publicado, mas está aceito, na Economic System, que é uma revista A2, e quartil 2 de JCR, sobre rent seeking, usando também um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral. Ele é também a economia que a gente estuda, a economia brasileira, né? E é um modelo de economia aberta, com um monte também de fricções, é uma economia com dois tipos de agente, ricardiano e não ricardiano. O consumidor, um tipo de consumidor que olha para o futuro e ele planeja, ela planeja, né? Consegue acessar o mercado de crédito. E o outro tipo de consumidor é keynesiano, não ricardiano, e não consegue o crédito. Então, tem que consumir o que ele ou ela produz, né, ou gera de renda, a renda que tem nesse período. Mais parecido com os consumidores, os modelos simples keynesianos, ISLM, oferta agregada, demanda agregada. E com um monte também de fricções aí, tem tal. Então, a gente usa esse modelo para estudar, em presença de rent-seeking, essa busca de rendas numa economia, um comportamento não produtivo, né, de busca sempre de rendas e de favores e para tentar gerar recursos, o que aconteceria? Então, a gente encontra, como já é salientado na literatura, que os preços das commodities estão relacionados com esse ciclo de rent-seeking, e a gente gera uma série de tempo com um modelo
que faz bastante sentido, porque ela aumenta com o boom dos preços das commodities, aumenta com a corrupção dos governos brasileiros, corrupção declarada. Logicamente, a gente não está especulando, todo o negócio da Petrobras e todo esse negócio da Odebrecht e demais. Aí parece que essa série de rent-seeking, ela aumenta, e quando a economia experimenta uma recessão, o rent-seeking cai, né? E a gente também depois usa a política fiscal e monetária para ver se tem efeito sobre o tamanho do rent-seeking. Encontra umas relações interessantes nesse sentido. Então, esse é o outro paper que a gente publicou recentemente. Eu não sei se eu tenho tempo, Bruno, para continuar, ou vocês querem que eu pare por aqui e fale mais um pouco? Como estou de tempo? Você tem mais 2 minutinhos, e aí depois eu sugiro o Alessio falar um pouco também das coisas que ele faz lá, bem bacana no Lema. E aí depois eu tento contextualizar um pouco para os meninos da pós-graduação em engenharia mecânica, né, sobre como é um pouquinho do funcionamento desses modelos. Então, o que vocês acham? Perfeito, não tem problema. Assim, então eu paro por aqui para não atrapalhar, porque tenho aí uns artigos que eu poderia falar sobre o que está sendo feito nesse mundo pandêmico em relação à macroeconomia, mas aí não tem problema. Paro por aqui e a palavra é do Alessio. Agradeço aí, professor Alejandro, Bruno. Dando aqui continuidade, né? Então, depois daí da fala do professor Alejandro, mostrando aí os trabalhos, né, a produção de alto impacto que ele está desenvolvendo, né, na área de economia, né? Então, parabenizá-lo pelo trabalho. É uma honra estar participando aqui desse evento com você e com o Bruno, né, que é um parceiro aqui do departamento, que a gente também sabe aí de toda a responsabilidade que ele tem com a pesquisa acadêmica, né? Então, nessa mesma direção, professor, a gente vem trabalhando também aqui na UFPB, lá no Departamento de Economia. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E deixa eu só confirmar. Todos conseguem enxergar os meus slides? Ok. Então, eu vou falar aqui um pouquinho rapidamente das experiências que nós estamos desenvolvendo lá, no laboratório que eu coordeno, que é o Laboratório de Economia e Modelagem Aplicada, tentando fazer esse link aí com a nossa sessão, né, que é tentando ver esse impacto, né, da produção científica sobre a economia. Eu expandi aqui para economia e sociedade de forma mais ampla, e eu vou dar aqui rapidamente três exemplos, no caso aqui de como a gente consegue fazer as conexões especificamente entre o que é produzido academicamente com aplicações do ponto de vista prático, seja para a gestão pública, seja para os órgãos de controle, seja para o cidadão. Então, vou trazer 3 exemplos aqui de trabalhos que nós desenvolvemos. Nós fizemos artigos, dissertações, teses, e depois tentamos fazer aquele trabalho de interligar a produção acadêmica com a produção científica. Então, um primeiro exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é um modelo de identificação de desperdício de recurso público, né, para tentar prever potenciais riscos de ineficiência, potenciais riscos de má alocação de recursos aqui na gestão pública do Estado, um caso que a gente fez especificamente para um gasto que é muito sensível, que é o gasto com combustível. Inclusive, esse trabalho, Bruno, foi oriundo do programa de pós-graduação em Economia e Setor Público, né? Então, foi uma dissertação que a gente desenvolveu com um técnico do Tribunal de Contas, e aí depois a gente tentou operacionalizar para o dia a dia da instituição. O segundo projeto é um projeto que a gente também é oriundo de uma dissertação do programa de pós-graduação em Economia e Setor Público, que tem a relação de tentar detectar regras de conluio em licitações públicas aqui no Estado.
Então, a gente fez um modelo de identificação de regras de associação, né, com indícios de conluio entre os diferentes participantes dos processos licitatórios, e depois a gente tenta também fazer, mais uma vez, a conversão da pesquisa acadêmica para, de fato, poder ter uma utilização no dia a dia, né, dos órgãos de controle. E, por fim, eu vou trazer um exemplo específico aqui de um aplicativo que a gente fez recentemente, que tem a ver com essa parte de impacto direto para o cidadão, né, que é um aplicativo de consulta instantânea de preços de mercado. Ou seja, a gente tenta reduzir o processo de informação assimétrica, né, ou seja, eu tenho vários fornecedores em uma determinada região e é muito comum as pessoas não terem acesso, né, naquele momento, das informações dos preços dos produtos e serviços que estão sendo vendidos no mercado. Então, a gente meio que reduz esse processo de assimetria informacional e também, de alguma maneira, né, a disponibilização da informação pode impactar também na restrição orçamentária, como se a gente conseguisse gerar um impacto, né, na restrição orçamentária pela redução do preço via acesso à informação. Então, o contexto que o professor Alejandro, inclusive, já fez, né, em relação a... Existe uma literatura econômica que fala, né, sobre o papel da educação, né, como propulsor, como uma mola propulsora do crescimento econômico. Então, já existe uma literatura consolidada nessa área e, como a gente está no ambiente universitário, a gente está trabalhando justamente em um ambiente que é de capacitação, né, de mão de obra altamente capacitada. Ou seja, eu estou investindo, né, no topo da pirâmide do investimento em capital humano. Então, como é que a gente consegue potencializar, né, os impactos das pesquisas que são desenvolvidas, né, nas diferentes áreas de uma instituição? Ou seja, como é que a gente converte uma pesquisa desenvolvida na área de engenharia mecânica, na área de economia, na área de administração, na área de contabilidade, na área de medicina? Ou seja, como é que a gente consegue potencializar esses estudos, esses resultados, de tal sorte que, de fato, a gente consiga ter um acréscimo, né, na economia, né, dado esse investimento que está sendo realizado. Ou seja, como é que a gente consegue transformar a pesquisa acadêmica em, de fato, um produto ou um serviço que seja mais palpável para as empresas, né? Ou seja, eu tenho que ter essa interligação entre a instituição, né, que está promovendo o ensino superior, as empresas e o governo. Ou seja, como é que a gente faz o elo entre esses três atores na sociedade? Se eu quero que o impacto ele consiga fluir, então um estudo, uma inovação que é desenvolvida na universidade, ela tem que extrapolar as barreiras da instituição, né? Então, se eu tenho uma inovação na área da mecânica, ela tem que, de fato, ir para a produção. Então, eu preciso ter um elo aí que reduza as barreiras de conexão entre as pesquisas e e a sociedade, os agentes econômicos como um todo. Então, eu preciso ter uma inter-relação permanente. E a gente sabe, né, especificamente no caso da Paraíba, Bruno aí está como exemplo vivo, né, da dificuldade que é a gente conseguir executar, o professor Alejandro, aqui no Brasil nós temos uma grande dificuldade, especificamente aqui na Paraíba, de tentar prover essas cooperações, né? Então, é um processo bastante árduo, né, fazer essas interligações, mas a gente não desiste, né, Bruno? A gente tenta, de fato, fazer com que esse processo ele consiga andar de mãos dadas, ou seja, de um lado a pesquisa acadêmica, né, com o desenvolvimento de modelos teóricos, aplicações empíricas, e tentando fazer essa conexão com os outros agentes externos à instituição. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui para o evento, a gente fez é o que eu chamo aqui conectando a pesquisa acadêmica com a sociedade. Então, iniciamos com um problema, né, empírico lá para a questão do controle interno no Brasil, né, no caso lá, o processo de desperdício de gasto. Então, eu tenho dois tipos de problemas claros, né, quando eu falo de desperdício de gasto. Eu tenho um gasto que você tem uma possibilidade maior de atestar se de fato ele foi aplicado ou não. Por exemplo, quando a gente faz um gasto, né, um investimento, né, em infraestrutura,
você consegue atestar o que foi colocado lá de itens, né? Então, você consegue atestar fisicamente o que foi feito ou não, a qualidade. Então, você consegue, de alguma maneira, fazer a comparação entre o que foi declarado e o que você consegue observar. E existem aqueles gastos que são mais discricionários, como, por exemplo, o gasto com itens de custeio. Então, o gasto com combustível, o gasto com medicamento na gestão pública, eles são mais difíceis de investigação, porque uma vez que o agente ele usa, né, aquele item, ele desaparece. Então, você não consegue fazer a constatação a posteriori se aquele gasto foi necessário ou não. Então, nessa ótica, a gente tem dois pontos aqui específicos, né, que chamam a atenção, no caso brasileiro, que chamam a atenção também do ponto de vista acadêmico. Existe aí uma especialização do crime, que vai ficando cada vez mais difícil encontrar anomalias nos processos convencionais. Então, você precisa conseguir extrair informação de forma diferenciada. E um segundo processo é como é que a gente consegue otimizar esse processo de controle, tentando otimizar a fiscalização, combate à corrupção e a eficiência dos gastos públicos. Então, esses conceitos, né, essa problemática motivou, né, diversos artigos, diversos estudos que nós fizemos relacionados à mensuração de desperdícios de recursos. E um trabalho especificamente que eu chamo a atenção é esse trabalho que está relacionado à construção de um modelo recursivo de identificação de desperdícios de recursos. Então, a gente desenvolveu, com base nessas duas problemáticas aí, da especialização do crime, da dificuldade de encontrar anomalias, e, por outro lado, a necessidade de otimizar o processo de controle e identificação de desperdício de recursos. Então, com base na formulação desse paper, né, desses modelos, nós criamos, né, depois que a gente construiu o modelo, fez a aplicação, a gente fez uma conexão, né, do que foi desenvolvido academicamente do ponto de vista do dia a dia da instituição. Então, a gente criou um sistema de monitoramento e avaliação dos gastos com combustíveis nas prefeituras aqui da Paraíba, tendo como base, né, como base o artigo relacionado à criação desse modelo recursivo de identificação de desperdício. Então, a gente tem aqui um sistema que foi desenvolvido para uso do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público e também dos próprios gestores públicos da sociedade como uma forma de controle e estimação dos recursos. Então, na prática, não vou aqui detalhar tecnicamente o modelo, mas só de forma superficial a gente conseguiu fazer uma aplicação tentando localizar as necessidades latentes dos ofertantes aqui no Estado, criando uma função inversa de produção, né? E a gente cria como se fosse uma função para calcular um processo recursivo de desperdício. Então, a gente vai fazendo um processo de otimização para encontrar, nesse exemplo aqui, eu tenho uma fronteira de idênticas necessidades, que qualquer ponto abaixo dessa fronteira seria um ponto com potencial desperdício, ou seja, ele está usando, vamos supor aqui esse ponto B, ele está usando um input, um gasto, né? Se eu comparo com a unidade C, ou seja, ele está usando o mesmo nível de gasto, mas a necessidade entre o B e o C são diferentes, ou seja, a unidade C tem mais necessidade, entretanto, a unidade B, com menos necessidade, tem um gasto similar a C. Então, eu consigo calcular esse slack aí, esse desvio em relação ao gasto potencial. Então, a gente faz esse processo de forma recursiva. Então, a gente vai calculando, nesse caso aqui da unidade B, nesse exemplo laranja, do lado esquerdo, para a gente poder atestar se essa unidade ela é uma unidade potencialmente com desperdício, a gente vai verificar de forma recursiva o quanto ela é dominada por outras unidades. Então, eu vou fazer aqui um exemplo desse processo de simulação. Tem aqui um modelo de probabilidade por trás, mas aqui está um exemplo do real dos dados, que inclusive são dados públicos, por isso que eu posso apresentar para 2019. Então, esse sistema aqui está aberto. Se vocês colocarem no Google Salles Combustíveis, vocês podem ter acesso em tempo real a essas informações, e esse output que está sendo gerado lá para os auditores, essa matriz de risco, ela é calculada com base no modelo recursivo. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer essa localização, eu estou otimizando o processo de controle, né? Então,
Ao invés dos auditores terem que fazer uma investigação detalhada em relação a todos os empenhos, todas as notas fiscais, nós já fazemos toda essa consolidação, pegando notas fiscais de gasto com combustível, dados do IBGE, né, para verificar as necessidades, dados de transporte escolar, dados de deslocamento de pacientes, ou seja, o que teoricamente seria usado para justificar o gasto com combustível, a área territorial, a geografia do município. Então, a gente vai considerando essas informações para criar um potencial nível de necessidade. E aí, com base nisso, a gente tem as informações. Então, eu vou ter aqui essa recorrência, então vou ter esse exemplo aqui dessa municipalidade, essa prefeitura, que ela é dominada por 116 outros municípios, nessa unidade de Cacimba de Areia. Então, é como se no modelo ele tem uma relação de gasto-necessidade pior do que outros 116 municípios, que atesta aí relativamente uma prova, né, que tem alguma coisa estranha nesse processo de alocação do gasto com a potencial necessidade dessa localidade. Aqui estão alguns exemplos. Então, aqui, quando eu comparo, né, item a item, só para vocês terem uma ideia, esse município que foi detectado com maior risco de desperdício, ele gasta 103% a mais do que a média dos municípios que são referência para ele, de acordo com o modelo, e ele tem 25% menos necessidade. Então, ele tem menos necessidades potenciais e ele gasta 103% a mais, de acordo com o modelo. Então, eu consigo mapear aí os riscos relativos dessas localidades. Então, esse é um exemplo aí que foi feito aqui no TCE, no Tribunal de Contas do Estado. E em apenas um ano, essa ferramenta ela já gerou uma economia para os cofres públicos de 10 milhões de reais, ou seja, com o sistema de monitoramento e avaliação em funcionamento, isso já gerou, de certa forma, um monitoramento, assim, a percepção do monitoramento já gerou esse impacto de gerar uma economia relativa de 10 milhões, ou seja, por algum motivo, os municípios passaram a economizar 10 milhões de reais com gastos com combustível só na Paraíba, após o uso dessa ferramenta, tá? Aqui é o sistema que foi criado, também o sistema foi criado lá pelo nosso laboratório. Se vocês tiverem curiosidade, podem buscar aí no Google, ele está aberto. Um outro exemplo também interessante é um exemplo relacionado a um paper, né, que a gente fez para a detecção de casos suspeitos de conluio. Então, esse artigo ele foi publicado recentemente, também usando dados aqui para Paraíba, e na prática ele vai justamente tentar verificar potenciais práticas anticompetitivas, né, de licitantes. Ou seja, eu tenho um jogo de licitação e aí eu posso ter um jogo em que os entes eles podem cooperar, né, e esse processo de cooperação entre os licitantes pode gerar prejuízos aos cofres públicos, né? Então, nós fizemos aí o mapeamento de todas as licitações feitas, né, no Estado, todas as compras, todo o processo de mapeamento de licitações. A gente dividiu o modelo por ciclos de gestões, então a gente pegou o ciclo de gestão de 2005 a 2009, 2010, assim sucessivamente. A gente foi quebrando a análise por ciclos de gestão, já que isso poderia gerar uma quebra, né, no processo de aquisição, para ver se tinha alguma relação entre a gestão municipal e o processo de aumento ou não de riscos de conluios, né? Então, aqui é um exemplo lá do processo de redes, né? Aqui são todos os pontos aí nesse grafo representam fornecedores. E aí você vai ter as redes, né, os nós mais fortes de conexões diretas entre os fornecedores, que são os vermelhos, os concorrentes indiretos e os participantes do play. Então, eu tenho uma nuvem aí de conexões muito altas, né, entre diferentes fornecedores. Isso aqui é só para uma única visão. Então, aqui está só um exemplo de como esse modelo ele é de fato, né? Eu consigo também criar o sistema para ele. Então, a gente fez a teoria por trás das conexões, os índices de conluio, os índices de risco de coparticipação, e em seguida também, mais uma vez, aquela tentativa de converter a teoria em alguma coisa que pudesse ser mais palpável para
um auditor de contas públicas, para um agente da Polícia Civil, um promotor de justiça. Então, eu tenho que tentar converter, né, numa linguagem que seja mais fácil e também em um sistema de informação que dê essa informação mais simples e visual para esse agente, né, que vai fazer o uso do processo. Então, a gente tem aqui o nosso modelo ele tem dois pontos centrais. Ele tenta criar um viés de vitória e também um processo de simulação de concorrência. Então, a gente divide o grupo tendencioso em dois tipos de criticidade, né? Um viés de vitória e um processo de simulação de concorrência. E aí a gente faz um modelo de probabilidade para poder incluir, né, as regiões, levando em conta aí dois parâmetros, risco e a confiança da regra que foi localizada, né? E aí a gente calcula aí o índice de suspeição de uma empresa, né, em relação a qual participação teoricamente ilícita ou não com outros licitantes. Então, com base nesse modelo, a gente cria aqui, ó, o ranking de risco, né, por CNPJ. Eu vou até passar rápido, porque aquela é um sistema fechado, tá? E você tem um ranking lá de potenciais riscos. E aí, só para finalizar, Bruno, eu vou fechar aqui um minutinho com um sistema que eu gosto muito, que tem um impacto social muito grande, né, que tem a ver aí com a discussão, que é a relação da criação de conhecimento a partir de um grande volume de dados. E a gente está nessa onda, né, 4.0 da indústria, que tem dois movimentos em paralelo, né? De um lado, o Big Data, e do outro, os modelos dos sistemas de inteligência artificial. Então, nessa nova fase da Revolução Industrial, a gente viu que tinha muita margem para a gente conseguir gerar informações úteis para a sociedade. E nós, né, em parceria com o governo do Estado e com o Tribunal de Contas, nós criamos 3 sistemas baseados em um grande volume de dados, né? E aí eu vou trazer especificamente hoje o exemplo do preço da hora, né, que foi um sistema que a gente desenvolveu, né, visando aquilo que eu falei no início, gerar um impacto social via redução da informação assimétrica acerca do preço, né? Ou seja, isso teria aí um impacto substancial no dia a dia das compras do cidadão, tá? Aí o preço de referência foi um outro sistema que é para licitação, que é para otimizar licitações. A gente cria um preço, né, baseado no mercado para referenciar as compras públicas, ou seja, eu dou uma camisa de força nos preços das licitações no Estado, e um sistema para monitoramento de compras de medicamentos, ou seja, medicamentos que têm risco de vencimento. Então, quando o gestor compra o medicamento, esse sistema ele faz uma previsão se aquele item tem um risco de estar vencido ou não, ou quando ele for entregue ao cidadão já está vencido ou próximo a vencer. E aí a gente já notifica automaticamente a gestão pública, Anvisa, Ministério Público, Tribunal de Contas e as outras instituições de interesse. Aqui estão os links do preço da hora, né? Então, o preço da hora, vocês podem acessar, é aberto, preçodahora.pb.gov.br, e ele também está disponível em iOS e Android. Hoje, o preço da hora, tanto ele funciona na Paraíba quanto no estado da Bahia, né? A gente já conseguiu expandir. Então, na economia de mercado, o preço tem um papel fundamental, né? Então, qual é o papel dos preços na economia de mercado? O preço aí na economia de mercado, ela guia as decisões dos agentes econômicos, né? Então, tem um papel central no processo, né, de equilíbrio dos mercados. O ponto que eu quero chamar a atenção é que a informação sobre o preço disponível, ela não é disponível, né, para todo mundo. E isso tem um custo para se obter. Então, imagine se eu quisesse obter o preço de fraldas agora, se eu quisesse comprar fraldas aqui na cidade de João Pessoa. Qual é o lugar que está vendendo aquele pacote para o meu filho a um preço mais baixo? Então, eu teria que percorrer aqui, né, toda a extensão territorial de João Pessoa, da grande João Pessoa, para verificar qual seria o preço. Isso teria um custo, né? Ou seja, não seria informação que seria a um custo baixo. Então, a pergunta é, qual é o impacto se a gente conseguir gerar, né, esse acesso à informação sobre os preços para a sociedade? Então, passando aqui bem rápido, o preço da hora, eu acho que eu posso apresentar aqui para vocês, né? O preço da hora ele tá disponível, né, para acesso direto, né, do cidadão. Só para vocês terem ideia, ele está disponível, a gente tem aqui um volume de dados substancial, né? Então ele vai permitir aí que a gente conheça dados em tempo real no estado da Paraíba,
o sistema ele tem 12 milhões de produtos com seus preços diferentes, então é uma variedade bastante substancial, e eu também consigo ter a construção desse banco de dados baseado, né, nas notas fiscais eletrônicas em tempo real. Então, tanto a gente consegue monitorar os preços, a composição do que é mais demandado entre os cidadãos, por município, por regiões do estado, ou seja, eu tenho um sistema que eu tenho acesso à informação preço instantaneamente em todos os 223 municípios da Paraíba, né? Então, é um sistema aí que foi também disponibilizado, né, para todos os cidadãos, né, no Brasil todo como geral, mas especificamente para Paraíba. Aí eu trouxe aqui o exemplo da fralda, só como case final, né, que já que eu tenho um filho pequeno e eu costumo comprar muito. Então, na época que eu fiz aqui esse exemplo, quando eu fui pesquisar a fralda, o mesmo produto, o mesmo código de barras, as mesmas especificações, naquele mesmo instante, naquele raio que eu estava localizado, eu estava com uma dispersão aí, um range de preço de R$ 29,90 a R$ 52,90, o mesmo produto. Então, isso aí você consegue ter, né, um raio aqui de fornecedores com preços bastante díspares, né? Então, o acesso à informação, de fato, ele pode gerar um impacto social bastante substancial. Só para vocês terem ideia, hoje o preço da hora ele já tem 800 mil usuários. Né? Temos aqui na Paraíba 300 mil usuários e 500 mil usuários na Bahia. Então, em linhas gerais, bom, rapidamente era isso que eu tinha para apresentar. Puxa, muito bom, Alessio. Assim, dando apenas um apanhado aqui, assim, os instrumentos que a gente utiliza em economia, né, eles são muito parecidos, né, com os instrumentos da área de engenharia. O professor Alejandro falava de alguns artigos, e esses artigos basicamente são sistemas, né, de equações, né, que vão interagir e vão tentar, de alguma forma, né, representar essa realidade, tentar representar os riscos, né, ou seja, que existem, inclusive, para além da economia e que afetam, né, a atividade econômica, que afetam as decisões de política econômica dos países. E por isso há essa discussão a respeito, né, do que é instrumento de política econômica convencional, não convencional, se aquilo realmente dá certo. A gente acabou de passar, né, por uma recessão entre os anos 2013 e 2016, e a gente viu, né, o quanto que isso é custoso, né, para a gente poder tentar recuperar, né, os níveis que nós tínhamos ainda ali perto ali dos anos 2008, 2007, por ali, que o Brasil estava crescendo bastante, né? E a visão, né, ou seja, do professor Alejandro, ela foi muito bem complementada, né, com relação a algumas aplicações aí que o professor Alessio demonstrou. Ele já sabe que toda vez que ele fala do preço da hora eu fico feliz, porque toda semana tem um exemplo novo para dizer quanto que eu uso o aplicativo e quanto que eu economizo. Nessa semana passada tiveram dois exemplos bem interessantes. Um foi uma vitamina, que foi assim, uma economia de 100% no valor só. E o outro foi um exemplo bem interessante, que foi daquele termômetro de infravermelho, que quando você vai na farmácia, ele, tipo, dependendo do lugar, ele é 400%, né, o preço de um outro estabelecimento mais barato aqui na cidade. Então, assim, é uma economia. Eu me lembro da última vez que nós conversamos, né, foi sobre a questão de fazer feira e, né, as fraldas do seu ajudante, aí, do seu assistente, né? E interessante que você falou da questão de medicamento, e eu comecei a perceber que realmente medicamentos é uma disparidade de preço absurda, né? E se você roda lá no aplicativo que ele permite, né, você cadastrar a lista de feira e coisas do tipo, isso dá realmente uma diferença enorme, né? Sobretudo para aquelas pessoas que ganham menos, né, e que realmente isso faz toda a diferença. Então, eu achei muito bacana. A gente tem aqui uma pergunta no chat, o professor Gustavo vai jogar ela para a gente, mas basicamente, se as ferramentas de monitoramento elas estão disponíveis, né, em notícias na mídia, Alessio, se você puder falar, por favor. Bruno, geralmente o que acontece? A mídia aqui no estado ela é muito pontual, né? Então ela só noticia quando o sistema foi lançado. Então, por exemplo, o sistema de combustíveis ele foi lançado em 2017.
Então, só no dia do lançamento que foi noticiado. Então, não tem aquele acompanhamento, né, periódico. Né? Então, é um ponto aí que fica a desejar. Mas também, assim, eu acho que o que vale, Bruno, é a gente tentar disseminar essa informação dentro da universidade, né? Porque nem na universidade se conhece o que é feito pela própria universidade. Né? Então, você tem uma simetria informacional muito alta. Né? Então, por exemplo, eu desconheço o que o meu vizinho de sala está fazendo. Então, o cara só vem descobrir depois de um tempão, né? Às vezes podia ter alguma sinergia, né, na produção, e você tem uma simetria informacional muito alta, né? Então, falta um preço da hora também para a produção, né? Então, o que está sendo feito aí para o cara ter aí as sinergias disponibilizadas, né? Mas, infelizmente, como foi perguntado aí, assim, a informação ela é muito, muito pontual, né? A notícia realmente não está disseminada. Mas tá disponível no site do Lema, né? Que é um site também super moderno, então as iniciativas, as pesquisas de vocês, para quem tiver interesse, pode acessar lá, né? Tem outras perguntas aqui, inclusive, também, eu acho que é sobre o preço da hora. Sobre a questão do hash de informação da atualização da nota fiscal eletrônica. Eu lembro que até você já tinha falado disso na outra apresentação. Viu, Bruno? O preço da hora, ele é baseado nas notas fiscais eletrônicas. Não sei se o professor Alejandro conhece aqui o sistema do Brasil de transações, mas é o cupom fiscal. Quando você compra um produto, né? Então, aquele documento fiscal da compra, né, que vai, de certa forma, regular os impostos a serem arrecadados, né? Então, aqui no Brasil é o sistema de nota fiscal eletrônica, né? Então, toda compra que é realizada, ela vai para um sistema de transação, que vai estar lá o que foi comprado, o item que foi comprado, data, hora, estabelecimento, preço, desconto, você tem toda a informação sobre a transação. E no ano passado, a gente conseguiu, via parceria, professor Alejandro, ter acesso a todas as transações fiscais em tempo real na Paraíba. Né? Então, a gente monitora, a gente recebe esses dados a cada 5 minutos, ou seja, a cada 5 minutos o nosso banco de dados é atualizado. Então, o sistema ele é atualizado automaticamente a cada 5 minutos, respondendo uma pergunta aí do colega que fez. Pronto, a gente tem uma última pergunta e aí eu vou abrir o espaço também para comentários gerais. Também o pessoal perguntando sobre o que vocês pensam no aprimoramento aí do preço da hora. E estão dando os parabéns também pela iniciativa. Agradeço, Rafael. Rafael, o que acontece também, a dificuldade no Brasil em geral, né? Você faz a conexão com a gestão pública, mas aí por questões contratuais, geralmente a gestão pública, ela tem dificuldade na manutenção, né? Então, você faz o projeto, e aí geralmente a gente sabe, né, que esses projetos eles precisam ter sempre aprimoramentos, né? Mas aí você só faz o projeto para a versão 1. Mas aí a gente tá trabalhando, Rafael, para tentar aprimorar. Temos várias sugestões dos usuários. Eu já recebi, Bruno, em um ano, 10 mil e-mails, só do preço da hora. Eu já recebi 10 mil e-mails do preço da hora. Eu coloquei até um robozinho para separar o que é, né? Aí, assim, aí tem várias sugestões lá, bem interessantes, que eu acho que se realmente for... A gente está agora tentando fazer a segunda versão do aplicativo, né? E uma das coisas que eu vou pensando em colocar, Rafael, é colocar a lista de desejo, né? Você coloca o produto e o preço que você quer pagar. E aí, quando o preço tiver naquele... Assim, eu quero comprar um smartphone. A minha disposição a pagar é R$1.000. Aí você coloca lá. Então, se alguém vender por R$1.000, ele vai notificar você, ó, a empresa X acabou de vender o produto a R$1.000 para você. Capturar. Muito legal. E aí, Alejandro, o que você... 3 minutos para falar mais sobre... Eu posso falar sobre algum artigo assim que... usando os slides, alguma coisa? O que eu falo de... Não, assim, eu acho interessante, assim, de repente a gente dar um fechamento, né, para o pessoal entender um pouco sobre, né, a importância dessas pesquisas e como o Alessio falou dessa questão de como que isso se transforma, de repente, né, em informações palpáveis, né? Ok. Bom, a primeira coisa é parabenizar o professor Alessio, porque realmente isso é um exemplo de pesquisa com impacto na sociedade. Então, eu fiquei bem impressionado e gostei muito da apresentação. Parabéns. E, bom, assim, para resumir, né, sobre o meu tipo de pesquisa, que mais
menos aplicada, né? Mas eu acho que tem uma importância muito grande, na verdade, no caso do Brasil, da Espanha também está passando agora por um momento de crescimento acelerado dos gastos públicos e um crescimento acelerado da dívida pública. Como a gente gera, como a gente vai resolver essa questão, né? Porque quando a vacina, a situação se normalizar, eu espero que seja o mais brevemente possível, né? Mas a gente vai ter um problema fiscal na frente muito sério, e também é o problema do Brasil, né? Um problema que muitos países vão ter, somente, não é só o Brasil, mas no caso do Brasil, provavelmente seja ainda mais sério, né? Então, o que essas pesquisas, esses artigos que eu tenho aqui, que eu ia comentar, mas se alguém quiser dar uma olhada, pode pedir, não tem problema, que não adianta você aumentar muito os gastos de consumo do governo, porque o tipo do choque pandêmico é completamente diferente de uma recessão convencional. É diferente, afeta setores diferentemente. Se você aumentar gastos públicos, consumo do governo, o efeito vai ser menor na economia. Tem que aumentar o gasto para sustentar as rendas das famílias e empresas. Isso aí tem que ser claramente implementado, mas tem que, de alguma forma, reservar esse espaço fiscal para esse tipo de gasto, para investimento público e para não aumentar muito a dívida no futuro. Como eu não tenho muito mais tempo, eu fico por aqui. Joia. Eu acho que foi muito legal, porque também esse debate é bem importante nesse momento agora, né? O Brasil ainda vai demorar muito tempo para reequilibrar suas contas públicas. Eu queria agradecer muito, Alejandro, pela participação, o professor Alessio também, foi ótimo. Vou passar para o pessoal fazer perguntas e tentar algum contato, né, para aumentar essa lista aí de 10 mil e-mails do professor Alessio, qualquer coisa, através do professor Gustavo. Então, pode entrar em contato tanto com o Lema, quanto com o professor Alejandro, que está aí também com informações de algumas oportunidades para o pessoal que tiver interesse aí em estudar lá na Espanha. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Um abraço, boa tarde a todos. Obrigado. Abraço. Até mais, um abraço.